Beleza, Marco? Beleza, Eric. Estamos aqui dando um upgrade. Né? As coisas melhorando aqui. Agora sim, agora tem áudio, agora o negócio está organizado. Com certeza, com certeza. Não podemos nos vitimizar mais. Não, nada de dizer, não tem um microfone, a gente não tem material, não tem equipamento. Até porque começamos sem material, sem equipamento, estamos aqui e é isso faz parte. E esse é o tema da gente hoje. A gente vai falar sobre vitimismo, né? Vitimismo. Massa, bacana. E aí, tem algum insight pra gente começar sobre o tema? Cara, 2 insights, assim, eu tava me recordando, né? Semana passada eu tava atendendo uma pessoa e dentre as clientes que eu atendo, e a gente fez, na verdade, eu atendi no dia 29, né, de fevereiro, e a gente fez um retrospecto de como foi o trabalho dela ao longo do mês, né? E como a gente não tinha conseguido fazer isso também em janeiro, a gente fez um retrospecto dos 2 meses, né? Ela estava entrando numa fase nova, na verdade era o estágio da faculdade, e a gente estava fazendo a retrospectiva. Ela tinha muito medo dessa questão do estágio, achava que não ia dar certo, tal, né? Muito assim para baixo e tudo. E aí a gente começou a fazer, eu pedi para ela fazer um exercício simples. Eu digo assim, olha, coloque as tuas vitórias, né, aquilo que você considera vitória, é aquilo que você acha que você pode melhorar. Não falei da palavra derrota, né? Isso com relação ao mês de janeiro e com relação ao mês de fevereiro no estágio. E ela colocou muito mais vitórias do que pontos a melhorar. Uhum. E aí nesse processo... Que bom, né? E que foi muito bom, né? E aí antes de eu pontuar o que bom para ela começou a dizer assim, não, mas tem esse ponto aqui. Ela ficou com um ponto que ela precisava melhorar, e ela disse, não, tem esse ponto aqui, né, que eu não sei como é que eu vou lidar com ele. Ela começou a trazer um discurso mesmo assim, não, mas eu não sei como é que eu vou lidar com ele, até porque eu tinha feito a pergunta assim, eu disse, olha, desses que você precisa melhorar, o que você pode fazer, tendo em vista que você tem muitas vitórias ao longo desse tempo, né? Uhum. E aí ela pegou um ponto assim, disse, não, esse aqui não tem como. Esse aqui não tem como porque a pessoa ela é assim, a pessoa lá do estágio ela é assim, porque a situação ela é assado. E cada ponto que ela trazia, né, de fato ali se colocando como vítima da situação, né, é até um pouco pesado você, né, se colocar como vítima da situação, mas no fundo ela estava fazendo isso, era contraditório porque ela tinha tido vitórias nesses aspectos. Então, por exemplo, ela disse, o problema é o carro, um exemplo. O problema é o carro. Só que ela tinha tido vitórias nos 2 meses com relação ao carro. Uhum. E aí eu aproveitei ao final e disse, olha, veja como você tem aí uma tendência, né, quase um hábito incrustado, de você se diminuir, de você se vitimizar, né, de você achar que não vai fluir, que não vai dar certo com você por conta das circunstâncias que são ao teu redor, mesmo que essas circunstâncias você já tenha vencido anteriormente. E aí isso chamou muita atenção. Né? Isso chamou muita atenção porque parece que é algo que quando pega, né, parece que encrosta mesmo. Essa questão do vitimismo é uma coisa que... É porque a gente fala assim, o vitimismo, se colocar como vítima. Acho que se a gente fosse perguntar, poucas pessoas admitiriam que tem esse hábito. Né? Assim, é uma coisa que é difícil você assumir para si mesmo se você está se vitimizando. Porque eu acho que na nossa cabeça, né? Eu digo nossa porque ninguém é imune a isso, né? Numa ocasião ou outra. Por mais que a gente cultive o hábito de ter um mindset mais positivo, né? A gente acaba nunca escapando disso, né? Nós somos humanos. Apesar disso, aqui e acolá vem o vitimismo. E a gente está sempre buscando botar a culpa em outra pessoa, né? Assim, se tem algum outro ser humano, alguma outra pessoa para botar a culpa de algum evento negativo que acontece, a gente vai lá e... não, mas é porque o fulano faz aquilo. E é muito difícil você lutar contra esse impulso, né? É muito difícil você chegar e dizer, não importa, né? Não importa que o fulano é culpado, né? A responsabilidade de lidar com isso é minha. Né? E eu acho que esse é o ponto central de aprender a lidar
com o vitimismo, né? Assim, é aprender a separar a questão da culpa e da responsabilidade. Isso é um ponto assim, crucial, porque foi no final da sessão, só que partiu dela isso, né? Era um fato que ela estava trazendo que se relacionava a outra pessoa, né? Uma relação interpessoal. Como você disse, o discurso era muito disso, não. Mas é a outra pessoa. Aí não, são objetos relacionados a outras pessoas, não é comigo. E aí eu comecei a evocar nela essa questão da responsabilidade. Uhum. E você ia falando e eu lembrando, poxa, por que é difícil? Porque responsabilidade gera comprometimento. Exatamente. Eu preciso me comprometer. Eu preciso colocar na agenda. Eu preciso colocar lá no meu bullet journal, né? Ali, tipo assim, às vezes é um comportamento que eu preciso ter, né? Eu preciso me comprometer com ele da mesma forma que eu me comprometo em uma reunião, em alguma outra coisa. Se é algo que eu não faço, ele exige um nível de comprometimento. E como exige nível de comprometimento, a responsabilidade ela exige isso, é algo que eu preciso fazer, vai ocupar comigo, é difícil. Uhum. Assim, é muito desafiador você, porque é abrir mão de, eu acho assim, eu tenho uma coisa que eu sempre tenho em mente para afastar o vitimismo, é tratar assim tudo que vem das outras pessoas como se fosse assim o clima, né? Se o dia amanhece ensolarado ou chovendo, você vai culpar quem? Deus, né? Cara, acontece. Ou é muito, sabe, trânsito, porque a gente tem a consciência que tem outra pessoa no outro carro tomando uma decisão, fazendo uma coisa que a gente sabe que é, ou que a gente sabe que é errado, ou que a gente acha que tá errado, ou que atrapalha a gente. É muito fácil olhar, esse idiota, esse imbecil, tá, né? E trânsito, principalmente, é uma coisa que tira muito a gente do sério, né? Mas eu, em especial, né? Eu tenho essa dificuldade, mas eu comecei a pensar, cara, é como se fosse o tempo, entendeu? Tá fora de mim. Então, tanto faz. Mas o fulano foi o culpado disso. E daí, né? Isso me gerou um problema que eu tenho que resolver, né? Assim, a culpa pode ser dele, mas o problema é meu. Sabe? Não, eu sei que isso parece até meio frio, né? Você se remover da situação. E é porque eu não tô falando assim, eu tenho uma situação de injustiça, você tem que, né, perseguir a justiça, perseguir os seus direitos, por exemplo, se alguém lhe lesa de alguma forma, isso é uma outra questão. Mas nessas coisas poucas do dia a dia, assim, eu prefiro ter essa frieza de entender, que a outra pessoa o fato de ser uma outra pessoa, um outro ser pensante que tomou uma decisão é irrelevante. Foi uma coisa que aconteceu comigo mesmo. Se aconteceu uma coisa ruim, é mesmo que tivesse, sei lá, caído um raio na minha cabeça. Coisa completamente rendida ao acaso. Né? Assim, eu prefiro pensar assim, porque aí eu não corro o risco de delegar a responsabilidade de lidar com aquilo para outra pessoa. Não, é culpa do fulano, ele que resolva. Não está impactando a minha vida. Eu que tenho que resolver. Dane-se se é culpa dele, se é injusto, sabe, assim... O que é justo? Pois é, assim, pra mim, olha, a não ser que seja caso, assim, óbvio, talvez até seja extremo, né, mas a não ser que seja caso de, sei lá, de polícia, de atitude legal, eu prefiro relevar e, sabe, ignorar o que a outra pessoa fez e seguir com a minha vida e resolver o que eu tenho pra resolver, entendeu? Muito disso, né, você estava falando do exemplo do trânsito, eu me recordando também com essa cliente, também teve um outro na semana, que recorrentemente traz essa temática, né? Uma das coisas que eu tenho mais percebido. E eu trago esses exemplos porque são muito concretos, são de pessoas que lutam contra isso, né? De maneira de jogo aberto, delas para elas mesmas. E quando eu as atendo, eu percebo que, tipo assim, eu não luto de jogo aberto comigo com relação a isso. Não é muito latente em determinados momentos, mas é latente em outros, por mais que a gente trabalhe, como você disse, a gente é humano, né? Mas como elas lutam aberto, então é uma pauta muito forte. E elas mesmo, essa outra pessoa que não é essa primeira que eu falei, né, ela disse, poxa, eu às vezes, de fato, então eu me coloco como centro da situação, né, como se o mundo girasse ao meu redor. Aí eu disse, é exatamente isso. Né? O caso do trânsito. Sim, Todo mundo tá perdendo tempo.
Sim. Porque muitas pessoas saíram naquela hora, ou porque houve uma batida. Mas vamos pensar o dia a dia comum, trânsito comum, casual. Muitas pessoas saíram na mesma hora, tem limite a pista, né? Por mais que você bote 10 vias ali, né? Tiver mais carros do que via, vai ter trânsito. Não, mas tá atrapalhando esse trânsito tá atrapalhando o meu compromisso, a minha reunião. Então, todo mundo sai do meio porque eu tenho que passar para minha reunião, né? Ou então, não, mas eu não consegui por conta das outras coisas ao meu redor e tal. É também um movimento de centro. Da mesma forma que a primeira atitude é uma de centro, de me centralizar, a outra também. Você pode se centralizar de um jeito bom, positivo, ou de um jeito ruim, né? Assim, é como eu falei, eu prefiro me centralizar dessa forma positiva. E para mim o ponto é sempre, é uma coisa que eu posso controlar? Não. Se não, só existe isso. Se é uma coisa que eu posso controlar, são coisas que eu não posso controlar. E aí o que as outras pessoas fazem, né? 99,999% das vezes não é uma coisa que eu posso controlar, né? Talvez eu possa influenciar, talvez eu possa, né, assim, dar um conselho para alguém ou coisa assim, talvez eu possa expressar uma insatisfação, né, se é um problema, né, com um relacionamento com alguém, mas eu não posso controlar a vontade da outra pessoa, né, o que a outra pessoa faz. Então, eu vou controlar o que eu posso fazer, né? Assim, se eu estou no trânsito, por exemplo, eu posso decidir dirigir bem, dirigir com calma, dirigir com responsabilidade, não cortar as outras pessoas, não fechar cruzamento, esse tipo de coisa. E quanto ao que as outras pessoas fazem, eu posso fazer, sei lá o que, posso ter paciência, é só isso que eu posso fazer. Então, uma atitude passiva, enfim, o que é que se estressar, né, vai resolver, né? Esse que é o ponto. E a gente reflete, tipo assim, poxa, o que é que eu faço daquelas situações que a vida me apresenta? Eu coloco a culpa nas pessoas, né? Eu coloco a culpa nas situações e não faço. Lembrando que não fazer também é fazer. Eu tinha um professor de física lá do terceiro ano que ele, na verdade, no primeiro ano ele já ia dizer isso: nada, só por ser nada já é alguma coisa. Né? E eu fiquei com essa frase até hoje, trago ela até hoje. Então, tipo assim, eu não vou fazer nada frente a isso, que já é alguma coisa, e acho que estou isento, não dá. Me isentar é uma ação. Pois é, o que é que apontar o dedo e dizer, você, a culpa é sua? O que é que isso gera, né? Tipo assim, o que é que realmente isso resolve, né? Nada, assim, óbvio que as pessoas erram, a gente tem que, né, ajudar, né, a pessoa a perceber o erro, também deixar a pessoa no erro, muitas vezes é uma coisa muito negativa, mas, assim, se o propósito primeiro é resolver a situação, você chegar agora, isso é uma forma muito de se isentar, tipo assim, de negar o problema, eu acho. É tipo, tem esse problema. Todo mundo olha, quem foi que causou o problema? Foi você? Então não é problema meu, é seu. Por mais que o problema impacta a minha vida, então eu vou ficar perturbando para você resolver o problema até você resolver, entendeu? E acontece até da gente pegar outras pessoas que não tem nada a ver, que só cruzaram com a nossa vida e transpor isso. Eu tô lembrado, tá com 15 dias atrás, a gente tava até aqui, saiu daqui, a gente foi para um outro canto, e eu tava no carro, no banco do passageiro da frente, abri a porta, tava de fato desatento, né, e sem querer bati um pouco mais forte no carro do lado. Nada que fosse algo que fosse prejudicar, né? Mas eu tava no telefone, eu saí, olhei, aparentemente não vi nada. Qual era o meu comportamento depois? Depois chegar lá, voltar, assim, poxa, e naturalmente chegar ali e me retratar com a pessoa, né? Minha responsabilidade, meu dever ali, movimento que eu tinha me comprometido naquele momento. Só que a pessoa, né, pelo que eu entendi, parece que o ponto que a porta bateu, que a porta não bateu, já estava amassado, né? Aí a pessoa já tinha um ponto, não, porque outras pessoas batiam, mas a culpa não é dela, porque ela não vai resolver aquilo, né? E aí ela disse, tá vendo, ó, tava amassado. E aí já começou a falar de maneira até alta no lugar que a gente tava, né? Foi agora, ele vai ter que resolver. Ficou uma coisa chata, tão chata, né? Que eu tenho alguns traços meio nojentos na minha vida, né? Revelando aqui pra audiência. Eu tinha recebido um dinheiro nesse dia
né? E quando eu fui parar para ver lá de novo, agora mais, com mais atenção, fazendo aquilo que eu tinha me proposto a fazer, de fato não era nem um amassado. Era uma coisa pouca que devia ter acontecido em alguma outra situação e que eu tenho certeza absoluta que não foi porque não foi nem no lugar da porta que abriu, né? Ainda bem. Uhum. Ainda bem. Se fosse, estava lá, a gente ia lá ajudar. Mas com a situação tão chata da pessoa jogar a culpa ali pra mim, naquele momento, sabe? Como meio que, não digo que intencionalmente, né? Aí também não vou emitir aqui no julgamento. Sim, às vezes a pessoa tá, né, num dia difícil. Tá, e aí chegou e disse, pá. Aí quando você vai jogar a real pra aquela pessoa que se isenta das responsabilidades e não faz algo para além, como eu disse, eu tinha recebido um dinheiro nesse dia, né? Tava com dinheiro na bolsa em espécie, né? Acho que era R$500. A minha vontade é chegar assim, tá bom, o problema é esse, R$500 resolve, vai resolver o problema pra você parar de me perturbar, entendeu? Eu ia ser bem arrogante, bem chato, disse não, eu preferi não fazer isso por ter a mão na minha consciência, disse não vou resolver dessa maneira. Mas parece que tem pessoas que só assim. Sim, com certeza. Tem muita gente que tá pronta para isso, que vive nesse modo de apontar as responsabilidades, né? De apontar as responsabilidades, não, de apontar as culpas, né? Dizer, não, você fez isso, você fez aquilo. E quando se trata mesmo assim de responsabilidades, a pessoa, não, eu vou fazer aqui o meu. Não, aqui, por exemplo, convivência de casa, não, eu vou lavar a minha louça. Não, eu vou lavar aqui só o meu prato. Vocês aí sujaram o resto, vocês que lavem de vocês, né? Assim, aí, ó, não tô dizendo, né, que quem mora em família, quem mora junto com amigos, essas coisas, tem sempre que se dispor, o correto é sempre se dispor a lavar tudo, né? Embora eu acho que muito se perde nas convivências, nessas discussões pequenas, assim, sabe? Se a gente tivesse, assim, o coração um pouco mais generoso, né? De até mesmo assumir uma responsabilidade que não é nossa, né? Assim, fazer um pouco mais pelo outro, né? Se todo mundo fizer um pouco mais pelo outro, em vez de ficar, assim, contando migalhas de responsabilidade, não, vou fazer aqui o que é o meu e nem um centímetro a mais, né? Se todo mundo fizesse isso, né, assim, o peso para cada um ia ser muito menor. Infinitamente menor, chegaria até a sobrar, não teria peso. Pois é, assim, né, eu pelo menos, eu moro com a minha irmã, né, e eu não conto, né, nem ela, graças a Deus, a gente já não briga mais por essas besteiras, né, assim, se tem louça para lavar, eu lavo tudo, assim, não interessa se é o dela, né, se ela, o namorado dela, ou se foi eu e a minha namorada, assim, não interessa, assim, o que tá lá, tem pra lavar, eu lavo, entendeu? Tem alguma coisa suja na casa, eu limpo, entendeu? Não tem muito, e ela do mesmo jeito, graças a Deus. Então, assim, a gente não tem isso, e se você cultiva isso, você não precisa ficar apontando, não, isso aqui é meu, isso aqui é seu, sabe? As coisas fluem muito melhor desse jeito. A responsabilização é como se a responsabilização ela fosse um antídoto pro vitimismo. Né? Não dá espaço para pessoas dizer, eu não fiz. Mas por que você não foi para casa hoje, no teu caso? Não, eu não fui para casa hoje, não convivi com meu irmão, porque ele não arrumou a casa, eu não quero ir para casa porque a casa tá bagunçada, e também eu nem vou lá, não vou preparar um ambiente para poder, sei lá, a gente conviver junto. Não vou, a culpa é dele, era o dia dele arrumar, se for amanhã, aí amanhã talvez, sabe? Só que quando todo mundo tem atitude de responsabilização, até como esse exemplo do carro, eu ia ter uma atitude de responsabilização, eu tive, né? Eu fui lá ver depois. Só que quando tem um vitimismo antes, não tem nem espaço para responsabilização. Exatamente. E se a gente cultiva de uma maneira mais intensa a atitude de responsabilização, e aí acontece o contrário, não tem espaço para o vitimismo. Gera uma coisa que eu gosto muito de dizer, uma competição, né? Da generosidade. Da generosidade. Quem é mais generoso? Uhum. Né? Sem a generosidade, muitas vezes ela constrange, né? Assim, né? Por exemplo, né? Se você tivesse chegado, óbvio, não no tom arrogante, né? Mas, né? Assim, do chegar e dizer, não, vamos resolver, deixa eu lhe escutar, né? Assim, a pessoa isso já mina um pouco, né? A arrogância, né? A dificuldade que a pessoa vem trazendo. Aí, assim, óbvio, né? A gente fala isso, é muito desafiador, às vezes. A gente lida com pessoas que têm essa personalidade forte, essa personalidade de apontar e dizer, não, isso aqui é culpa sua, isso aqui é você que tem que fazer,
o meu eu já fiz, não tô nem aí, ó, isso aqui deu errado, é culpa sua. Tem pessoas que são assim. E acho que o que a gente tem que fazer é se perguntar, né? Pronto, frente a isso, né? O que é que eu vou fazer? Né? Assim, essa pessoa, como eu falei, você tentar despersonalizar um pouco. Essa pessoa, ela é uma força na minha vida, né? Assim, ela existe, é uma situação. Né? Como um dia de chuva. É como, né, um trânsito. O que é que você vai fazer para lidar melhor com essa pessoa, né? Eu tenho pessoas difíceis na minha vida. E aí tem horas que você tem que tomar atitude aí. O que é que você vai fazer? Muitas vezes você minimiza o contato, ou então você busca situações de não conflito, sabe? Assim, você toma a responsabilidade. Tipo assim, cara, né? E eu sei que às vezes isso é uma mentalidade meio triste, né? Assim, mas na falta de outra coisa, pensar, cara, eu não posso esperar que essa pessoa mude tão cedo, né? Assim, principalmente, se eu não estou disposto a chegar e conversar com essa pessoa de uma forma aberta, de uma forma sincera, sobre o comportamento dela, ou se eu já fiz isso e não teve fruto, né? Então, assim, você não pode esperar que a pessoa vá mudar. Então, assim, eu sei que a pessoa é desse jeito, eu sei que a pessoa não vai mudar, né? Tendo eu já conversado ou não. E aí? Eu só posso, de novo, controle. Eu só controlo o que eu faço, eu não controlo. Não adianta ficar, mas se o fulano fosse diferente, se a fulana fosse diferente. Sabe, assim, não adianta viver nesse mundo da imaginação. E no fundo o vitimismo é isso, né? É ficar preso nessa imaginação de como o mundo seria se você não tivesse aquela situação, se você não tivesse aquela pessoa. Então, assim, é sempre puxar para si. É sempre puxar para si infelizmente, o fardo, né? Tipo assim, cara, o que é que eu vou fazer diante disso, né? O que é que eu vou fazer diante dessa situação, diante dessa pessoa? Um ponto que eu tava pensando, porque de um lado a gente tem a pessoa que é vítima, né? Tem um comportamento mais vitimista. De outro lado, a gente pode ter um outro extremo, na mesma balança, né? Aquela pessoa que tem um comportamento mais, que a gente pode chamar assim, independente. Né? Acho que independente não é a melhor palavra, mas sei lá, arrogante. Porque arrogante junto... Autossuficiente demais. Autossuficiente. Né? Entre ser vítima e autossuficiente, o que é que tu acha que é mais difícil de conviver? Ou o que, tipo assim, pra ti, o que, sei lá, em qual dos campos? E a terceira pergunta, tu concorda com essa sim, com polaridade? certeza. Assim, porque eu acho que quando a pessoa fica muito autossuficiente, e eu tenho esse risco, né? Assim, é uma coisa que eu tenho que me cuidar para não ser, né? Que você... Porque assim, você se tornar autossuficiente, né? Você se tornar, tipo assim, não vou depender aqui das pessoas, não vou me deixar atrapalhar pelas pessoas, né? Assim, corre muito risco de você se distanciar demais, né? Assim, corre muito risco de você se tornar uma pessoa distante, né? Você se tornar uma pessoa que não interage, que não se socializa, né? Assim, eu tenho esse risco, porque eu tenho essa mentalidade, assim, é uma coisa que é muito natural para mim de ser flexível, de me adaptar às situações, né? Pô, aconteceu isso, mas então, por exemplo, tem uma pessoa, uma pessoa chata, então eu vou me afastar dessa pessoa, não gosto da personalidade dela, não me interessa ser próximo dela, eu vou me afastar. Mas e aí, por exemplo, se é uma pessoa da família, como é que você faz? E aí eu tenho que pensar, não, e aí, de novo, é você não se vitimizar, acho que nem mesmo pelas suas próprias tendências. Né? Por exemplo, eu sei que a minha tendência é querer me afastar das pessoas que são difíceis de lidar. Mas se é uma pessoa que eu tenho que estar próximo, né? Que eu tenho que, pelo menos, tentar manter um relacionamento. Então, tomar a responsabilidade de responder da forma correta. Né? Porque, por exemplo, assim, acho que uma das formas de você lidar com o vitimismo é fugir. Eu acho que a pessoa que vira autossuficiente demais, ela pode correr o risco de estar sempre fugindo das situações. Né? De não ser... você tomar a responsabilidade de uma forma errada. Né? Você toma a responsabilidade só de, não, beleza, o problema é meu, eu vou fugir dele, eu vou evitá-lo só. Eu não vou realmente lidar. E é por isso que fugir do vitimismo é difícil. Porque às vezes você acha que você está fugindo da forma, você está lidando com ele da forma correta. Só que você também está sendo vítima. Você está, assim, não, tá sempre tentando se esquivar e não, assim, lutar contra o problema, né? Porque às vezes a forma correta é você chegar, sentar com a pessoa, né? Assim, cara, isso que você fez me fez mal,
Assim, isso que você fez gerou aqui um problema. Eu já lidei com ele, eu tomei a responsabilidade, eu lidei com ele, mas, enfim, isso aqui que você fez teve um impacto na minha vida. Então, se você puder buscar melhorar no futuro, e não só, quer saber, por exemplo, né, vamos supor que eu não morasse com a minha irmã, que eu morasse com, sabe, um companheiro, não fosse uma pessoa da família, fosse uma pessoa que eu divido apartamento, um amigo, uma amiga, né, um primo, sabe, mesmo que fosse parente um pouco mais distante. Se tivesse uma situação dessa de não lavar a louça, eu podia simplesmente, cara, quer saber, eu vou morar em outro canto, desculpa, vamos aqui arrumar as coisas, eu vou sair do apartamento, em vez de chegar e buscar, cara, vamos conversar aqui, tá tendo essa situação aqui, vamos tentar se resolver, né? Eu acho que é muito isso, talvez na busca de lidar com as situações que você é vítima, talvez tenha essa tendência da gente só fugir e não encarar os problemas um pouco mais de frente, né? E muitas vezes a gente pensa nesse movimento que, não, eu vou conversar com a pessoa, vai ser uma DR profunda, tal, vai ser um problema grande, quando na verdade essa pessoa não estava nem percebendo aquilo. E aquilo que você vai colocar, ela vai entender melhor. Sim. Ela vai entender, sério? E pode acontecer isso, né? Às vezes, mas como é que pode? A pessoa é muito, sei lá, chega até a dizer, cara de pau, como é que não percebeu? Claro, eu gosto muito daquele ponto, tipo assim, né? Qual a cor que você tá vendo? Aqui, peraí, aqui o meu... Qual a cor que você tá vendo? Sim, azul, né? Azul. Se eu disser pra ti que eu tô vendo azul, preto e branco, eu tô errado? Agora, se eu chegar pra ti e dizer, olha, eu tô enxergando azul, preto e branco. Como é que a gente pode fazer pra ver diferente? Questão de perspectiva, aí, né? Quando você chega pra mim e, por exemplo, você chega no caso de uma pessoa e coloca, muitas vezes não é nenhuma discussão grande, né? Discussão de relação que às vezes a gente não quer, vai ser muito custoso, porque a gente já cria a imagem da pessoa, né? Já fantasia aquele momento de conversa que a gente opta por fugir pra não chegar lá e resolver, porque fantasiou, quando na verdade você ia dar uma informação pra pessoa. Isso é uma coisa muito mais prática, mais fácil de resolver, menos custosa. Né, com certeza. E, assim, é a questão de empatia, né? Às vezes a pessoa, sabe, é daquele jeito por contra agressão, ou se foi uma coisa de um momento, assim, que ela tava tendo um dia ruim. Aí você... Tem uma frase que eu gosto muito, que é de não atribua à malícia o que pode ser explicado pela ignorância. Cara, às vezes a pessoa causa um prejuízo pra gente, né? Faz alguma coisa que nos afeta negativamente. A gente assume que a pessoa fez de propósito, fez porque quis, fez para nos irritar, fez porque tem alguma coisa contra a gente. Não, assim, pode ser ignorância. Ignorância até de que aquele comportamento tá prejudicando alguém. Né? Ou ignorância, por exemplo, a pessoa acha que... a gente pode pegar um pai que é muito autoritário, né? Assim, óbvio que ser autoritário ou não é uma coisa que é muito subjetiva, vai de cada um, mas vamos aqui colocar um pai que é realmente demasiadamente autoritário, que realmente assim, passa dos limites. Na cabeça dele, talvez ele esteja falando, não, tô fazendo certo para educar meus filhos, tem que ser assim. Isso também é uma ignorância, por mais que seja uma coisa que ele tenha convicção. Então, assim, e a gente só sai da ignorância através do diálogo, né? E agora você estava falando assim, às vezes a gente idealiza, né? A gente idealiza que a conversa vai ser horrível, que vai ser uma DR, não sei o que, às vezes não. E agora, corre o risco também da gente achar que, tipo assim, que vai conseguir resolver em uma conversa, e às vezes não resolve. E é muito importante ter isso em mente. Às vezes não resolve. Às vezes aquela pessoa, infelizmente é um pensamento triste, mas que acontece é pensar, cara, às vezes a pessoa não vai mudar. E aí? Né? E aí cai a pergunta que eu trago muito, né? Quando eu permito o outro ser o outro. Pois é. Do jeito dele. Eu no meu patamar, dou o direito do outro ser o outro. Quando a gente permite o outro ser o outro, cara, a gente quebra a expectativa com relação às pessoas, a gente deixa as pessoas serem elas e, na verdade, elas nos surpreenderem. Talvez a gente não esteja enxergando mudança, a gente está olhando o nosso patamar, que não permite com que o outro seja o outro. Quando eu permito que o outro seja o outro, eu começo a
de fato ele está tentando, talvez ele não esteja tentando como eu gostaria que ele tentasse. No ritmo, talvez ele não esteja progredindo no ritmo que eu quero que ele... Tendo os resultados que eu gostaria que ele tivesse. Continua me impactando? Continua me impactando. Aí vai depender de mim o que eu vou fazer com isso. Frente a isso, né, eu ainda passo por uma situação como essa, que foi uma virada de chave quando eu permiti que uma pessoa fosse ela na minha vida. Entendeu? Eu queria que ela fosse diferente? Queria. Né, que também não é nenhum problema. A gente precisa assumir essas coisas dentro de nós. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Num comportamento, né, que é a porta de entrada pro vitimismo, a gente precisa assumir isso. Eu queria que fosse diferente. Queria. Só que o que eu vou fazer com isso? Né, que volta àquilo que a gente conversou. E também vem um ponto, que foi nesse processo, uma das coisas que eu comecei. A coisa começou, a chave virou e a coisa começou a mudar quando eu cheguei assim, poxa, o que eu estou aprendendo com tudo isso? Né? O que eu estou aprendendo com tudo isso que eu estou vivendo? Com essas situações que fogem do meu controle, que elas me trazem uma inclinação para eu me vitimizar ou me impulsionam para fazer uma coisa diferente. O que eu estou aprendendo com isso? Né? E aí, fazendo um bom merchan, eu estou seguindo adiante na minha vida ou eu estou parado? Tem uma coisa que me incomoda muito, até uma das coisas que casou muito quando a gente definiu o nome desse projeto, é que é comum a nós o desejo de progredir. Sim. Né? E quando eu paro, eu olho, cara, essa coisa da minha vida tá empacada. Assim, cara, então eu não aprendi nada. Né? Eu lembro, me faz lembrar das épocas que eu jogava videogame, tinha mais tempo, né? A vida era outra, lá quando era criança. E eu ficava na mesma fase umas 300 vezes. Cara, isso me dava uma raiva, porque eu dizia assim, cara, se eu desistir, eu já joguei dinheiro fora comprando jogo. Entendeu? Já fiz meus pais comprarem, já perdi ali o time do aniversário daquele presente. Né? E se eu tentar, eu não vou conseguir. Caraca, eu não aprendi nada. E aí eu trago isso hoje pra vida. Cara, tem situação, eu não aprendo nada, a outra pessoa não vai mudar a situação. E eu não aprendi nada. Será possível que eu não consigo ter nenhuma atitude? Será possível que eu não consigo progredir? Assim, eu vitimizei, se você ficar esperando sempre que seja o outro, né, assim, o outro que tem que mudar, tá impactando a minha vida, mas é culpa dele, ele que tem que mudar. E aí eu vou ficar parado e eu só vou andar quando ele mudar, que absurdo, né? E é isso que você fala, não deixar o outro ser o outro, né, e isso assim, quando você para pra pensar, né, isso é uma ditadura muito grande, por falta de melhor palavra, assim, é uma imposição muito grande sobre a vida da outra pessoa. Assim, por mais que a outra pessoa esteja errada, por mais que seja um comportamento errado, assim, entre aspas, né, assim, quem é você para dizer, não, você tem que melhorar desse seu defeito agora, né? Assim, ok, tem certas situações em que, por exemplo, você é uma autoridade na vida da pessoa, né? Você é um pai, você é uma mãe, você é um professor, um chefe, aí você, né, assim, até tem um certo direito de cobrar a pessoa, que a pessoa evolua, que a pessoa progrida, na verdade, você tem a responsabilidade, para ser mais preciso, o que você tem a responsabilidade de ajudar essa pessoa a melhorar. Né? E às vezes isso passa por chamar a atenção. Mas, né, você não pode querer uma pílula mágica, né? Assim, melhore agora. Né? Assim, agora que eu disse que você tem esse defeito, automaticamente você tem que ser diferente. As coisas não funcionam assim, né? E você falando, eu me lembro assim, como às vezes a gente tem esse comportamento de vítima, se reflete no desistir das pessoas. Bom, é o seguinte, só topo progredir na minha vida, progredir na nossa relação, se você for para a direita. Você está eternamente aqui indo para a esquerda, nem acha, minha vida está continuando assim, porque você vai para a esquerda. Aí você rotulou a pessoa, encaixou ela na esquerda, ali, encaixou ela seguindo aquele caminho ali para sempre. Você desistiu de investir na pessoa, né? Você desistiu ali de tentar, de seduzi-la, de até testemunhar. Se você tá tão certo que ir para a direita é bacana, simplesmente, simples assim, prove. E só se cansa de provar quando de fato... Agora, prove com os seus comportamentos, com as suas atitudes. Porque aí, quando você faz isso, você coloca, naturalmente você vai ver, poxa, será que ir para a direita é o melhor caminho? Você coloca na reflexão. Com certeza. E liderar pelo exemplo é sempre o melhor. Né? Exatamente. E aí, assim, você estava falando nessa questão de aceitar o outro, né? Assim, de aceitar o outro, aceitar o defeito do outro. Né? Isso é uma coisa que é extremamente poderosa, assim. Que às vezes a gente fica nessa, o outro
a pessoa é assim, a pessoa é difícil, a pessoa ela tem esse defeito que é um espinho na minha carne, né? E aí você fica parado, né? Você não ou desiste da pessoa ou fica parado, né? E às vezes a gente fica achando que, assim, aceitar o defeito da pessoa, acolher, né? E abraçar o defeito da pessoa, a gente acha que é ou ser leniente ou estar desistindo da pessoa, né? Mas às vezes, aí, ó, a gente já falou várias formas de não se vitimizar aqui, né? Algumas delas até contraditórias, né? Mas é porque cada situação é uma situação, né? Mas tem algumas situações especificamente que essa questão de abraçar o defeito do outro é realmente o caminho a seguir, né? Até porque tem situações que botam muito as coisas em perspectiva, né? Partilhando aqui uma coisa bem pessoal, né? Esse ano passado minha mãe faleceu de câncer, né? Depois de um tratamento longo. Minha mãe tinha muitas peculiaridades que me irritavam, né? Assim como todo mundo, né? Todo mundo tem relações, né, de família em que a pessoa lhe irrita de alguma forma, né? Isso, minha irmã também partilhava um pouco disso, né? De se irritar com algumas atitudes da minha mãe, né? E aí, quando você bota, por exemplo, essa questão da mortalidade em xeque, né? Por exemplo, minha mãe teve diagnóstico de câncer, era um diagnóstico grave, então assim, a gente tinha aquela nuvem da incerteza sempre pairando. E diante dessa nuvem da incerteza, né, diante dessa, assim, de você não saber se você vai ver a pessoa de novo no outro dia, as coisas começam a ficar pequenas. Essas pequenas irritações, né, assim, né, se minha mãe esqueceu alguma coisa, eu vou ter que voltar para buscar, me pediu alguma coisa que eu vou ter que fazer, né, assim. E aí, assim, eu vou me irritar disso agora e dar uma resposta ríspida, porque eu acho que vai ajudar ela a melhorar, ou vou só acolher, aceitar e amar aquela pessoa do jeito que ela é, enquanto ainda tem tempo, né? Assim, isso bota as coisas em perspectiva. E quando você para pra pensar que ninguém tem a garantia de que vai viver o outro dia, assim, às vezes eu ficava, tinha uma situação que me irritava, às vezes eu pensava, eu posso me irritar, ou eu posso reafirmar para essa pessoa que eu amo ela, porque eu não sei se eu vou ver ela de novo amanhã. Então, assim, é extremo, mas quando você para pra pensar que realmente ninguém tem a garantia, como é que isso nos faz refletir muito. E eu não fui a mesma pessoa depois de passar por essa experiência, né? E é forte. Você tá falando, eu sentindo de fato o que você tava falando. É forte porque, por exemplo, eu nunca passei por isso. Mas leva a pensar, as pessoas ao meu redor, elas não têm garantia. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? E me leva a me comprometer com isso. Com certeza. A colocar lembretes, se for o caso, né? Fazer chaves de memória no dia a dia para lembrar. Dentro do desafio, muitas vezes, de fato, a gente esquece disso, né? Porque ao mesmo tempo que ninguém tem garantia, também é longe, às vezes a gente fica preso, a gente se foca muito naquela situação e tal, né? Enfim, mas é um ponto para que a gente possa colocar pontos de lembrança no nosso dia para não se deixar cair nessas situações de vitimismo que nos fazem olhar para situações que no fundo são muito pequenas. Pois é, o vitimismo faz isso. Algo lhe incomoda e porque é uma coisa que outra pessoa fez com você. Eu não sei, eu acho que o vitimismo muitas vezes é esse sentimento de falta de controle, né? É você não aceitar a falta de controle. Alguma coisa externa lhe causou um incômodo e você aumenta isso 10 vezes mais do que era para ser, né? E é uma falta de controle com pequenas coisas, porque muitas vezes aquele ditado, a gente engole um elefante e se engasga com um mosquito. Exatamente. Engole um elefante e se engasga com um mosquito. De um lado, são pequenas coisas que nos afetam. De um outro lado, quando a gente vai para a autossuficiência, a gente se acha muito grande, mais do que aquilo que a gente é. Dose para isso aí tá na responsabilização que nos coloca dentro do equilíbrio, não nos diminuindo, mas também nos dando a real medida de quem nós somos, né? Pessoas que estão aqui para contribuir, para progredir, para aprender e fazer
também contribuir na vida das pessoas que, nesse movimento de relação, uma relação com eu, com tu, possam progredir. Com certeza. Acho que assim, é a resposta do vitimismo, né? Assim, é responsabilidade. Né? É isso Tomar aí. responsabilidade. É isso aí. Foi? Foi top. Bom. E é isso aí, gente. Então, assim, a gente vai ficando por aqui. E a gente queria lembrar todos vocês que a gente está com a nossa newsletter aberta. Né? A gente tem um material gratuito para todo mundo que se inscrever, muito bacana, né? Dois modelos de planejadores pessoais, né? Assim, 2 folhinhas ali com template para você fazer o seu planejamento semanal e diário. E aí isso tudo vem acompanhado de um guia, tanto um guia por escrito em PDF, quanto um guia em vídeo para vocês utilizarem essas ferramentas. E aí isso acompanhado de estarem inscritos nas nossas newsletters, nunca perder, né, seus primeiros a saber quando saem os nossos episódios e também receber os conteúdos que a gente vai mandar aí toda semana. Exatamente. E não esquece, se você está no YouTube, de você curtir, de você compartilhar, de você se inscrever, de você deixar seu comentário. Se você está no Spotify ou qualquer plataforma digital, faz uma ação muito simples. Bate um print, né, disso que está colocando, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. É isso aí. Vamos sempre seguindo adiante. adiante. Muito bom.